pelo consórcio de imprensa, Alex. Vitório, vou passar aqui por alguns portais. Se quiser sugerir outros, fique à vontade, por gentileza. Começando pelo portal do UOL. O UOL diz o seguinte: defesa confirma dados de urnas do TSE, mas levanta risco hipotético. E utiliza a palavra risco entre aspas. Então, vamos pausando para ouvir Bogo e Olavo sobre isso. Confirma para mim qual é a manchete do UOL? O UOL traz a manchete: defesa confirma dados de urnas do TSE, mas levanta risco hipotético com risco entre aspas, Pitoli. Olavo, quero te ouvir sobre o UOL. Bom, era de se esperar que os veículos de consórcio de imprensa falassem, noticiassem aquilo que o TSE quis ouvir. Então, essa leitura, Pitoli, que você fez do item 7, sugestão à criação de uma comissão específica, técnicos renomados. Falamos sobre isso. Agora, e é urgente porque esses códigos binários, softwares que podem ter entrado com esse acesso à internet, podem ter atrapalhado o resultado da eleição. Então demandaria uma investigação imediata. Desculpa, viu, Alex, eu antecipar, mas a hora que você abrir a Folha de São Paulo, você vai ver que a notícia não está nem na cabeça da matéria, né? Mas o Estado de São Paulo, ao noticiar o relatório por volta das 19 horas, colocou esse ponto, que o relatório não aponta a fraude, mas TSE teria que investigar. Depois a matéria mudou. Relatório não aponta a fraude e chega à mesma contagem que o TSE. Na verdade, é uma leitura amaciada, é uma leitura para tentar calar críticos, tentar fazer nós, amigo ouvinte, eu, você e todos nós, como incapazes de analisar a segunda linha, de aprofundar. Aliás, se você quiser ler o relatório, amigo ouvinte, entra lá no site do Ministério da Defesa e baixa. É importante ler. Olavo, perdão, vou fazer melhor. A gente tem como disponibilizar em algum lugar isso, Alex? No grupo, nosso grupo de notícias, e dá para colocar também, eu posso ver com o Matheus um drive ali para o pessoal ter o link já na nossa live para conseguir fazer esse download. Pitoli. Então, já estou disponibilizando para o ouvinte Jovem Pan desde já. Pois não, Olavo? Perdão, então o relatório não é essa doçura que o consórcio está dizendo. Não é essa interpretação que vai mudando conforme os minutos passam. A crítica está aí. Agora, Pitoli, tem um comentário aqui que eu deveria esperar, mas eu não vou conseguir. O ministro da Defesa fez uma crítica. Disse que o negócio pode não ter sido assim tão seguro. Será que ele vai ser preso? Bogo, a gente já vai falar sobre isso, Olavo. Risco hipotético, entre aspas, e confirma dados das urnas. Eu não consegui enxergar isso no relatório de uma leitura rápida que fiz. Aliás, Rodrigo Constantino fez um comentário bastante feliz no Twitter dizendo que é como se o Tribunal Superior Eleitoral tivesse convidado as Forças Armadas para uma fiscalização num restaurante e dito o seguinte: só não entra na cozinha. Mais ou menos assim, boa. Olha, vocês vão, para quem não teve acesso ainda, daqui a pouco nós vamos colocar o acesso ao relatório e eu peço que prestem atenção no inciso 9, que fala do resumo das oportunidades de melhoria. Em relação à abertura do código-fonte, o que o relatório diz, em resumo? Não sabe se a análise do código-fonte foi da última versão do software. Quer dizer, será que foi feita uma análise na última versão do software? Ou será que foi apresentada uma versão do software antiga? Foi feita análise em qual versão do software? Em relação à assinatura digital e lacração dos sistemas, a inspeção do código-fonte não contempla a análise do histórico de modificações. Quem modificou? Quantas vezes? Por quem? Como? Para quê? Então, quer dizer, sinceramente, eu acho que nesse sistema, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, deveria até nem ter feito um relatório desse. É importante porque demonstrou fragilidade, demonstrou... Tudo bem, mas o resultado da eleição já veio. A gente já sabe, Eliane Calmon acabou de dizer agora no Pingo nos Is, dando a entender ali indiretamente, mas acho que é muito fácil da gente fazer a leitura do que ela falou, que o judiciário teve um lado, ele escolheu um lado. Eliane Calmon, a ministra, ela deixou muito claro.
Tá? E diante desse sistema, eu estava estudando, estava lendo o regimento interno do Supremo hoje, artigo acho, 43 do regimento interno, lembrando que na pirâmide lá das normas, o regimento interno está por último ali. Você tem a Constituição, lei ordinária, lei complementar, emenda à Constituição e tal. O artigo 43 do regimento interno do Supremo, ele fala que no caso de infração à lei penal, tá, ocorrida na sede ou nas dependências do Supremo, que poderá ser instaurada investigação pelo próprio Supremo. Sede e dependências, ou seja, lá dentro do prédio, um regimento antigo. Aí qual que é o entendimento de Toffoli e Alexandre de Moraes? Peraí, como eu acesso a internet de dentro do prédio, então eu vou tipificar o crime de fake news dentro aqui do Supremo e vou investigar e vou correr atrás de todo mundo. É óbvio, é escandaloso que é inconstitucional, que é atípico, que é estado de exceção. E aí essas pessoas que vão fornecer os dados para as Forças Armadas para fazer um relatório técnico, proíbem as Forças Armadas com as informações mais importantes. Aí vem um relatório desse aqui, meia boca. Por quê? Pela incapacidade, pela falta de técnica dos consultores? Não, mas porque todas as informações que precisavam para fazer um relatório, uma investigação correta, a fundo, não foi disponibilizada. Então, sinceramente, ou tinha que chegar e exigir, porque aqui é a defesa da pátria, aqui o que está em jogo é a pátria, é o futuro do país. Teria que exigir que todas as informações necessárias fossem disponibilizadas ou, sinceramente, para fazer meia boca, seria melhor nem ter feito. Olha, eu ainda tenho aquela... Pois não, Alex, número de inscritos lá, por gentileza. 949 mil, Pitori. Já passamos dessa marca, vamos a 950, Bom, Pitori. vem com a gente, 67 mil pessoas conectadas. A gente está buscando 1 milhão de inscritos, né, o mais rápido possível, né, por gentileza, aí, para levar o nosso trabalho cada vez mais longe. 22 mil likes, dá para subir também o número de likes. Vai no joinha, vai no inscrever-se e também, por gentileza, deixando ali o sininho acionado. Pois não, Alex? Vai bater 950 já, Pitori. Faltando pouco pra gente bater 950 mil. Já tá na tela aí, o Edson já tá na contagem regressiva. Legal, vamos lá. 950 mil, Pitori. Obrigado, Vídeo Jovem Pan. Vem com a gente, vai no inscrever-se, vai no sininho, fortaleça o nosso trabalho. Pois não, Bogão? Só para complementar, lá no inciso 9 do relatório, do resumo das oportunidades de melhoria, o primeiro item, tá, quando ele fala dos óbices, foram autorizadas somente análises estatísticas, inviabilizando, olha isso aqui, inviabilizando a compreensão da sequência de execução de cada parte no sistema, bem como o funcionamento do sistema como um todo. Quer dizer, sequer eles conseguiram ter a compreensão do sistema num todo para fazer o relatório. Meu Deus do céu! Qual a conclusão eu queria chegar? Não tem. O que eles apontam aqui, que é muito claro, é que mesmo com essa falta de informações, mesmo com essa resistência da Justiça Eleitoral em fornecer informações aos peritos, mesmo assim, eles conseguiram atestar indícios de irregularidades. Ou seja, como é que a gente pode ter a tranquilidade de um sistema eleitoral que definirá o futuro do país, o nosso futuro para as próximas gerações, diversas gerações, num processo que não atesta, não concretiza a lisura que deveria ser esperada de uma justiça eleitoral. Olha, tem um ponto aqui, Olavo, já mais uma manchete, por gentileza, querido Alex Silva. Tem um ponto aqui, o ponto 5, do trabalho realizado. Destaco 2 pontos. O primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código-fonte e consequente geração dos programas, os códigos binários, pode configurar relevante risco à segurança do processo. Segundo ponto, dos testes de funcionalidade realizados por meio do teste de integridade e do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que pode alterar o seu funcionamento. Eu tenho dito desde do início nessa jornada aqui, no Jornal da Manhã, é o seguinte, Olavo, o copo d'água está cheio, o povo está nas ruas. Durante esse processo, essa água já ficou turva. Entretanto, nós não podemos ler dessa forma para não sofrer nenhum prejuízo junto à Justiça Eleitoral. Então eu vou partir do pressuposto de que este copo de água esteja limpo. Não está. Estou falando baixinho aqui, ó. Não está. Mas estou partindo do princípio que ele esteja limpo, esse copo d'água. Acabou de jogar uma gota de esgoto, de água
suja, de água impoluta, acabou de jogar essa gotinha d'água ali, o Ministério da Defesa. Na minha conclusão, essa água já está imprópria para o consumo. Ou seja, o que nós acompanhamos ao longo do processo em 2022 está impróprio para o consumo. Tua leitura, Olavo? O Borgo fez uma fala muito, muito interessante, mencionando então o código-fonte, né? É importante entendermos como funciona um computador, né? O computador ele faz uma leitura binária, ele só lê 0 e 1. Um software como esse, que é o do sistema da nossa eleição, ele é um código, é um código-fonte de aproximadamente 16, 17 milhões de linhas. O código-fonte é a essência de um software. Por exemplo, nós usamos o Windows, né? O Windows tem código-fonte fechado. Ninguém tem acesso ao código-fonte do Windows. Existe aquele outro software que é o Linux. Você já viu no seu computador? Já, às vezes vem com Linux. O Linux é um código-fonte aberto. Qualquer um pode modificar. O TSE, amigo ouvinte, não disponibilizou o acesso integral ao Ministério da Defesa do código-fonte do software que atua na urna. Não disponibilizou. O dia que foram analisar o código-fonte, só poderia entrar na sala com papel e caneta. Pega aí 16 milhões de linhas, você só entra na sala com papel e caneta, né? Em outra oportunidade, houve uma amostragem desse código-fonte somente num telão, né? Não houve acesso integral. Aí você pode falar assim para mim. Você olha bem para mim, ouvinte, e fala assim: Olavo, mas e a segurança do software? Vai abrir essa segurança para o Ministério da Defesa? Essa segurança para o Ministério da Defesa? Cara, o Ministério da Defesa é aquele que bloqueia ataques cibernéticos contra o país. É aquele segmento para o qual não pode haver segredo. Você já viu? Lembra quando a Endurbe aqui em Bauru o software foi violado e bloqueou? Você na sua cidade, amigo ouvinte, deve ter ouvido empresas que tiveram seus dados sequestrados. Isso chama ataque cibernético. Já aconteceu várias vezes. Essas pessoas são esses militares que defendem o nosso país e não tiveram acesso ao código-fonte. Por isso, é um relatório inconclusivo na sua essência, mas conclusivo quanto ao risco do acesso à internet durante a habilitação do programa, quanto ao risco de invasão por parte de próprios funcionários do TSE, quem tem a senha. Não estou botando em dúvida funcionário do TSE, não é isso. Tecnicamente, isso é uma vulnerabilidade. E o relatório trata desses pontos. Então, um ponto importante quando nós olhamos esse relatório e nos bate uma frustração, é porque faltou elemento. O TSE não abriu todo a estrutura para que o Exército, aquele que defende o país, pudesse acessar e conhecer na integridade. Então, amigo ouvinte, eu usei essa expressão hoje pela manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Leia os sinais. Leia os sinais. O relatório não é inconclusivo. É que não foi permitido uma análise profunda, inclusive do código-fonte. 8 horas e 32 minutos, mais de 72 mil pessoas conectadas. Vamos ali a 955 mil inscritos. Põe na tela, edição, por gentileza. A gente está nessa luta aqui. O trabalho aqui é sério e honesto. Muito honesto o nosso trabalho. 30 mil likes. E com a verdade, com a coragem, lutando pela democracia e pela liberdade, aqui estamos. Quantos inscritos, Alex, por gentileza? 952.800, Pitório. Vamos ali a 955 mil, me ajuda. É só clicar no inscrever-se, no sininho. Vem com a gente. O Alex